pelo Seu grande amor. Nós sabemos que o Teu nome é poderoso, o Teu nome está acima de todo nome. Não há nenhum nome que pode se comparar ao Teu nome. O Senhor está acima de todas as coisas. Nada e ninguém tem tanto poder quanto o Senhor. Não há gigante que não caia diante de Ti, Senhor. Não há armadilha do inimigo que não caia diante do Teu poder e da Tua glória. Não há família restaurada diante do Teu poder e da Tua glória. Todas as famílias podem ser restauradas pelo Senhor. Não há família destruída quando o Teu poder está agindo. Não há vícios quando o Teu poder está agindo. Não há separação quando o Teu poder está agindo. Não há, Senhor, porque o Teu nome está acima de todo nome. Porque em Cristo o Senhor estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Nós estamos aqui para engrandecer o Teu nome. Esse culto é Teu, esse culto é para Ti. O Senhor é o Deus real que toda a humanidade está buscando. Só o Senhor pode preencher o vazio do ser humano. Só o Senhor pode preencher o vazio da solidão. Só o Senhor. Porque em Ti estão todas as coisas. Em Ti está tudo que nós precisamos. Na Tua presença a depressão cai por terra. Na Tua presença a prostituição cai por terra. Na Tua presença o álcool cai por terra. Na Tua presença pais espirituais são levantados. Na Tua presença se levanta uma geração santa. Senhor, que possamos ser verdadeiros homens e mulheres de Deus, que alinham o coração com o Teu reino, e geração após geração, a partir do legado que nós deixamos, mais geração possam surgir purificadas, a continuidade daquilo que nós plantamos em Ti. Senhor, que eu consiga me santificar cada dia mais na Tua presença. Que os meus filhos possam ser mais santos ainda. Que os meus netos possam ser mais santos ainda. E que seja assim com toda a igreja. Uma igreja de legado. Uma igreja que deixa um legado, aonde mais e mais gerações são purificadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por esta noite maravilhosa. Amém e amém. Dê um forte aplauso àquele que é digno. Glória a Deus. Você pode sentar. Amém? Vocês estão felizes? Tudo tranquilo com vocês? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, que é poderosa para transformar nossas vidas. Amém? Abra comigo a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17 ao 23. O grupo dos conectados podem ir ter o seu tempo com Deus lá atrás. Deus abençoe vocês. Colossenses 1, 17. Posso ler? Quem achou, diz achei. Quem não achou, diz misericórdia, Jesus. Vamos lá então.
Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse e consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O texto está falando aqui, queridos, sobre Jesus, que foi por meio de quem nós alcançamos reconciliação com Deus. E o texto diz, se a gente for olhar um pouquinho antes, que Ele é a imagem do Deus invisível, que Ele é o primogênito de toda a criação. O texto está falando sobre a supremacia de Jesus, está falando daquilo que Jesus é, mas que evidentemente é algo que também está no Pai. E a Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Nós, por causa do pecado, nos afastamos de Deus, e Deus é justo e fiel diante de tudo aquilo que Ele faz. Então, por causa disso, Jesus, Ele teve que morrer numa cruz por mim e por você. Ele teve que se fazer maldito em meu e em seu lugar. A Bíblia diz que em Jesus tudo subsiste, ou seja, em Jesus tudo prevalece, em Jesus tudo permanece. Em Jesus as coisas não são derrubadas de um dia para o outro, em Jesus as coisas vão permanecer. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é Ele que nos dirige. Esse culto aqui nesta noite é para Ele, porém por meio dEle nós tivemos reconciliação com Deus. E a Bíblia diz que no verso 19, que foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse, e consigo todas as coisas, as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Por meio de Cristo nós fomos reconciliados com Deus, porque o pecado, ele nos afasta de Deus, o pecado, ele faz separação entre nós e o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que por causa dessa reconciliação que o Senhor estabeleceu através de Cristo, nós tivemos uma paz que veio da parte dEle. Por causa da entrega e desse grande amor de Cristo, hoje nós temos uma paz. E a Bíblia fala, queridos, sobre um nível de paz por causa dessa entrega de Jesus que nós hoje podemos experimentar. A Bíblia fala em Filipenses 4:6, um texto muito conhecido: não andem ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, súplicas, petições, com ações de graças, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e os vossos corações em Cristo Jesus. A partir da reconciliação de Jesus na cruz, que estava reconciliando eu e você com Deus, foi estabelecida uma paz que ela se sobressai a todo entendimento, a toda circunstância. Existe um nível de paz e de tranquilidade interior que a partir de Cristo você pode viver e experimentar.
E isso só depende do seu desejo de se apropriar daquilo que o próprio Jesus conquistou na cruz, por mim e por você. A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios capítulo 5, que em Cristo, Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo. E a partir dessa reconciliação, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. E agora a partir disso nós temos a oportunidade de, como igreja, sermos usados pelo Senhor para reconciliar as pessoas com o Pai, com o Senhor, com Jesus, com Deus. Porque através da entrega de Jesus, houve uma paz estabelecida sobre a minha e sobre a sua. Só que essa paz vão experimentar não só pessoas que sabem que Jesus morreu na cruz, mas pessoas que se apropriaram da cruz. Porque eu conheço muitas pessoas que sabem que o Filho de Deus, Jesus, morreu na cruz, mas não estão experimentando de uma paz que vem dele. Porque nós precisamos compreender, queridos, que a cruz, ela é algo muito mais profundo do que nós pensamos. Em João 14, 27, a Bíblia diz: deixo-vos a paz, a minha paz vou lá dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Existe uma paz a partir de Jesus, que é uma paz que excede a paz que o mundo oferece. A paz que o mundo oferece, ela é momentânea, ela é passageira. A paz, a alegria que o mundo oferece, ela tem prazo de validade, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos deixou uma paz, que não é a paz que o mundo dá. É uma paz que nos permite viver uma vida sem medo, viver com o coração mais tranquilo. E foi isso o que Ele deixou para mim e para você, através da cruz. Foi isso que Ele conquistou por mim e por você. No verso 21 a Bíblia diz: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos de Deus, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de toda acusação. Através do Senhor, queridos, nós temos essa oportunidade de se apresentar santo e inculpável e sem acusação diante de Deus. Deus, Ele é tão perfeito e Ele ama tanto eu e você, que o pecado nos afastou dEle. Então agora Ele, no seu infinito amor, entregou o seu Filho para que tivesse eu e você de volta. Porque quando o pecado entra, o Senhor não pode estar no mesmo lugar que o pecado, porque a Bíblia diz que o pecado nos separa dEle. Então precisava existir uma forma de santificar eu e você. E como consequência disso, nós devíamos ter morrido numa cruz, mas Jesus se entregou por amor, por mim e por você, para que nós pudéssemos nos apresentar santos e inculpáveis diante de Deus, para que nós pudéssemos ter um novo estilo de vida. E a partir da entrega de Jesus, então, há uma reconciliação com Deus, há uma reconciliação com as pessoas, os relacionamentos mudam. A nossa forma de se relacionar com as pessoas, elas mudam, e tudo vai mudando ao nosso redor. Vivemos em dias em que pessoas até sabem de um Jesus que morreu na cruz, mas não entendem com profundidade o que Ele alcançou na cruz, por mim e por você. Se tivéssemos uma compreensão profunda, estaríamos vivendo num outro nível com Ele.
texto diz: desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Jesus morreu na cruz. Nós podemos agora nos apresentar santos e inculpáveis, desde que venhamos nos manter alicerçados na fé. Porque a cruz, ela não é só uma informação. A cruz, ela precisa ser uma apropriação, aonde nós entendemos que ali Jesus substituiu eu e você, mas também com a cruz nós nos identificamos. Você precisa se identificar com a cruz. Sabe quando você se identifica com alguém e você constrói uma grande amizade, você constrói algo profundo porque aquilo, tipo, ele é o que eu sou, ou ela é o que eu sou, e pá, entendeu? Aquela coisa que encaixa, você conversa, o cara, um amigo que se torna talvez seu melhor amigo, você diz: cara, tuas lutas são as minhas lutas é a tua, parece que a gente está uma vida na outra, parece que a coisa, porque você se identifica. Quando você se identifica, você se envolve. Sabe por que a cruz ainda não santificou muitas pessoas? Porque tem pessoas que não passaram pelo processo de identificação. Você precisa olhar para a cruz e dizer assim: cara, era eu que tinha que estar lá, não era Jesus, eu que sou o pecador, e pá, era para ser eu. Então você não consegue viver uma vida sem cruz, porque você se identificou com ela. Você me entende? Mas tem gente que só sabe que a cruz, Jesus morreu, mas não se identifica. Não existe uma forma diferente de se apresentar a Deus sem se identificar com a cruz, sem entender com profundidade o que foi a cruz, o que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. A cruz foi uma ação profunda de amor. Foi uma ação profunda de amor, porém nós precisamos entender que era para eu e você estarmos lá. Mas Jesus, Ele decidiu morrer em nosso lugar por amor. Nós precisamos olhar para a cruz e pensar: cara, eu que tinha que estar lá, olha que grande amor. Mas agora eu me identifico tanto, que aquilo que eu não renunciei até agora, por não saber de Jesus e nem daquilo que foi conquistado na cruz, agora a minha vida se alinha com aquilo que a cruz me dá. Então a cruz não é um caminho que eu posso ter para pecar, porque Jesus já me justificou, mas é uma identificação tão clara que eu não consigo mais viver uma vida de pecado. Quantos compreendem o que eu estou falando? É quando você olha para a cruz, você não pensa: ah, Jesus pagou o preço por mim, agora eu vou curtir a festa. Não, é quando você olha para a cruz e diz: cara, eu entendi quem eu sou em Cristo. Eu entendi o que foi conquistado lá. A minha vida foi tremendamente abalada e nunca mais será a mesma. Então a cruz, ela precisa fazer isso comigo e com você, queridos. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que o amor de Deus, ele nos constrange, porque estamos convencidos que Cristo morreu, logo todos morreram. A minha pergunta para você é: o amor de Cristo te constrange? Constrangimento tem a ver com um nível de convencimento que a cruz tem na sua vida. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que Ele morreu na cruz, logo todos morreram. Quanto mais eu sou convencido pela cruz, mais constrangimento tem na minha vida. Se eu ando desalinhado com o propósito de Deus, mas eu sou impactado pela cruz, pelo convencimento da cruz, eu vou ter uma mudança de vida, porque vai chegar até mim um nível profundo de constrangimento. Não sei o que acontece, parece que a cruz para mim não é nada, eu nem sou constrangido. Talvez você não é constrangido porque você não é nem convencido pela cruz. O constrangimento da cruz é só consequência do convencimento de que Cristo morreu, logo todos morreram. E nós precisamos compreender isso. A profundidade que você tem de cruz vai determinar a profundidade do seu constrangimento. Quando você olha para o amor de Deus, para o amor de Jesus,
Se você se constrange muito, é porque você entendeu com profundidade o que significa a cruz. Nós precisamos entender cada dia mais o que foi conquistado na cruz por mim e por você. Através da cruz tem restauração, tem mudança, tem famílias estruturadas, tem uma nova oportunidade. O amor de Deus nos constrange, porque estamos convencidos de que Jesus morreu na cruz, logo todos morreram. Constrangimento tem tudo a ver com o nível de convencimento. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus nunca pecou, mas Ele se fez pecado e maldito, por amor a mim e por amor a você, para que você pudesse ter um novo estilo de vida, para que eu pudesse ter um novo estilo de vida. Jesus precisou encarar algo que Ele não era, para que eu e você pudéssemos ser. E você está disposto a encarar algo que você não é, para que outros possam ser? Sabe, queridos, às vezes a gente não quer ser injustiçado, e eu também não quero e não gosto, e fico até bravo. Mas talvez saber lidar com a injustiça vai ser o maior momento, ou uma das maiores oportunidades para impactar uma geração ou pessoas do nosso lado. Humanamente falando, Jesus se fez pecado, mas Ele nunca pecou. Ele se fez maldito. Na cruz estava Jesus e eu e você. Ele fez isso para que eu e você tivéssemos relacionamento com o Pai, para que a nossa família fosse diferente. Foi por amor que Ele fez isso. E a minha pergunta para você é: o que você está disposto a fazer por amor, para que outros possam alcançar o que você alcançou em Cristo? De que forma as pessoas vão ver Cristo em você, para que elas também sejam reconciliadas? Nós precisamos compreender um nível de discernimento espiritual, porque tem coisas que a gente precisa revogar os direitos, mas tem coisas que, por entendimento de propósito, a gente precisa engolir e entender que a gente está vivendo por algo maior. Nós precisamos entender que muitas vezes, por causa do propósito, nós vamos abrir mão do troféu da razão, mas vamos ganhar muitos amigos, muitos relacionamentos. Jesus se fez maldito quando Ele não pecou, para que eu e você fôssemos justiça de Deus, para que eu e você fôssemos justos diante de Deus, para que eu e você pudéssemos ter uma oportunidade, pudéssemos ter uma vida diferente. Não negocie aquilo que Jesus conquistou na cruz. A partir da cruz, todas as coisas são restauradas. A partir da cruz, todas as coisas podem ser diferentes, porque agora nós fomos reconciliados com Deus e temos o ministério da reconciliação. Nós temos acesso ao Pai, nós podemos nos relacionar com o Pai com muita liberdade. Deus, Ele quer procedimento de um coração que o ama e está disposto a fazer o caminho de volta. Em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, a Bíblia diz: quando você for levar alguma oferta ao altar, se você se lembrar que tem
algum irmão que tem algo contra ti, larga a tua oferta ali, vai lá e te reconcilia primeiro com aquele irmão, depois entrega a tua oferta. Sabe por quê? Porque mais importante do que aquilo que você dá é aquilo que você está disposto a se tornar. Mais importante do que aquilo que você está oferecendo é o tipo de coração que você tem para se relacionar com as pessoas. Porque pessoas que não conseguem se reconciliar com pessoas, logo também não conseguem se reconciliar com Deus. Porque a Bíblia diz que se nós não perdoamos quem errou com a gente, Deus também não nos perdoa. O perdão de Deus, ele é condicional. Como assim? Claro que na cruz Ele nos perdoou, porém, você precisa estar disposto a perdoar também. Quando você fecha a porta do perdão para os outros, Deus fecha para você. Então não existe reconciliação. Mas eu faço tudo direitinho, eu vou na igreja, dou oferta, dou dízimo, participo de todos os cultos de ensino, vou nos cultos todo domingo, dou uns aleluia que nem o pastor faz, dou uns glória, e a minha vida não é abençoada, e não vai ser, porque em vez de dar oferta, Deus quer que você não coloque a oferta, mas se reconcilie com quem não está de bem com você. Isso se chama evangelho, irmão. Evangelho que tem só comportamento, mas não tem coração transformado, se chama religiosidade, não evangelho. Evangelho de procedimento, mas não de coração transformado, é religião, é religiosidade, não é a essência do evangelho. Quer dizer que Deus não quer que eu entregue essas coisas? Não, quer dizer que se você tiver disposição para se entregar essas coisas vai ser a parte mais simples. É isso que quer dizer. Qual é o nível de profundidade que você tem vivido? Com Deus. Qual é o nível de profundidade que você tem experimentado com Ele? Sabe por que nós fomos reconciliados? Porque existe um nível profundo de amor por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E nos deixou 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, agora nós temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Muitas vezes a gente só quer João 3,16, queridos. 1 João 3,16 a gente não quer. Às vezes é mais fácil orar e ler a Bíblia do que se relacionar com pessoas. O desejo de Deus é que nós venhamos nos mostrar tão espirituais ao ponto de desenvolver relacionamentos sadios com pessoas que são totalmente diferentes de nós, com gostos diferentes, uma forma de pensar muito diferente. Porém nós precisamos entender que a base de tudo que nós vivemos é o amor. Agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. O maior de tudo é o amor. Se a gente aprender a lidar com o amor, a gente vai ter discernimento para muitas coisas. Se o amor ele for o norte da nossa vida, nós vamos aprender muitas coisas. Salomão ele pediu sabedoria a Deus diante daquelas duas prostitutas. Quando morreu um filho, a outra foi lá e pegou o filho, aquela coisa toda. Deus deu sabedoria para ele, mas sabe como que ele teve um discernimento correto? Vendo aonde estava o amor, porque o amor ele aponta muitas coisas. Uma das mães estava birrenta, nem meu nem teu.
nem meu nem teu, pode partir ao meio, dar uma fatia aí para cada um e está tudo tranquilo. A outra não se conformou, porque o amor aponta muitas coisas. É no amor que a gente vai ter clareza de muitas coisas. 1 João 4,8, a Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Você está convencido, você está constrangido de que forma você tem vivido? De que forma eu tenho vivido? Deus quer uma igreja ativada. Quanto mais nós compreendemos o amor que foi dado na cruz por mim e por você, mais nós vivemos essa essência de amor com o próximo. É interessante, queridos, até no nível de relacionamento que nós temos, como o amor ele é capaz de envolver as pessoas ao nosso redor. Como o amor ele é capaz de tocar as pessoas quando nos permitimos ter esse amor dentro de nós e nos comportar em amor. Certo dia, uma filha de 7 anos chegou no seu pai e disse assim: pai, estou muito feliz porque você me ama muito. O pai ficou espantado e disse assim: filha, como você tem certeza que o pai te ama? A filha disse: eu tenho certeza porque você ama a mãe. A filha tinha certeza do amor do pai, porque o pai amava a mãe. Depois a esposa disse ao marido: eu me sinto muito amada por você. Por quê? Porque você ama os nossos filhos. Sabe o que é uma família movida em amor? É quando o pai ama a mãe. É quando o pai ama os filhos, a mãe ama o pai, a mãe ama os filhos. Essas coisas facilitam os nossos relacionamentos. A partir da reconciliação da cruz, queridos, o nosso nível de relacionamento precisa ser mais intenso, precisa ser mais profundo, precisa ser diferente, precisa ser um relacionamento bacana, porque quanto mais a gente ama, mais a gente vai passando esse DNA de amor. Você já viu, você pega um pai e uma mãe que tem um filho, e você diz assim: tem como você é conhecido, ou você chega e diz assim: eu trouxe um presente para o seu filho. Parece que deu um presente para os pais, dá uma bobícia. É verdade ou não é? Quando você faz algo para o filho, o pai fica, meu chapéu, fica demais, eles se sentem amados. O Moa nunca me falou, né? Moacir, para quem não sabe, meu tio. Mas irmãos, quando a gente faz algo com a Isabelle, eu não sei, mas eu percebo que parece que eu estou fazendo com ele. Parece que eu estou brincando com ele. Porque eu percebo que é diferente, você entende isso? Quando a gente aprende a viver esse nível de amor nos relacionamentos, queridos, as coisas começam a encaixar melhor, as coisas vão se tornando melhor. Mas nós vivemos uma geração onde Cristo morreu, nos reconciliou com o Pai, e agora nós vemos, nunca houve uma realidade tão escandalosa de casais separados, de pessoas que estão se reconciliando, que não estão se reconciliando, mas estão se separando uma das outras. E o que é pior é que quando se fala dessas pessoas, não estamos falando de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, mas uma estatística de pessoas que se separaram, que falam, que servem ao único Deus. O mesmo Deus que falou lá atrás, o que abençoou, não é o Deus que está com você até agora? Agora aguenta, vai que é tua. Então a compreensão da reconciliação com o Pai vai afetar os nossos relacionamentos. Isso vai ser algo natural para mim e para você. Agora, claro, você casou, tem faísca, mas claro que ia ter. Um tem um pensamento desse tamanho, o outro tem um pensamento que não cabe um mosquito dentro. Como é que não vai dar faísca? Não é verdade? Então faz parte, queridos, de um processo de Deus.
Agora não significa porque tem faísca que Deus deixou de abençoar, ou que agora não é mais para você estar junto. E por que eu falo isso? Porque nós temos o ministério da reconciliação, para agora reconciliar o mundo com Jesus. Só que muitos que estavam casados estão vivendo um nível de separação e de não de estar reconciliados, que primeiro tem que reestruturar as famílias para depois a igreja conseguir ser igreja. Você concorda comigo? Casamento é para a vida inteira. Não é que nem copo descartável, você toma um golinho só quando está com sede, pano lixo, já era, é nóis. Não é para a vida inteira. Agora, claro, você vem de uma realidade diferente, a sua esposa de uma realidade diferente, vai que é tua, Tafarel. Faz parte, é Deus te aperfeiçoando, é Deus te moldando. E nas coisinhas pequenas você vê a diferença, mas Deus está contigo, cara. Deus quer fazer na tua família através de você, para que você encarne esse ministério da reconciliação, e que muitas pessoas sejam alcançadas, para que você seja ativado pelo Senhor. Às vezes, queridos, coisas simples, mas coisas que dão as faísquinhas, são coisas que a gente fazia na nossa casa, na casa da mãe, a gente quer fazer depois na casa, né, junto com o marido, a esposa e tal. Uma coisinha bem simples, a minha esposa faz nega maluca. Nega maluca, eu gosto de nega maluca, é bom. E ela faz a nega maluca, e eu pego a faca, e eu não gosto de cortar a nega maluca assim, nas fatias certinho, né? Eu gosto de cortar o quadrado da volta da forma primeiro, porque o caldo desce tudo para as beirinhas, né? O lugar mais gostoso. Mas ela assim, ó, ela tem agonia de estragar o bolo, né? As mulheres são assim, não estraga o meu bolo, vai comer, vai ficar de amostra dentro do... Mas elas falam isso, né? Não estraga o meu bolo. E ela disse, amor, não corta assim, bolo não se corta assim. Eu disse para ela, não, mas minha mãe deixava, lá na minha mãe era assim, lá em casa era assim. Ela disse, mas tu não casou com a tua mãe, tu casou comigo. E aqui eu estou falando uma coisinha pequena, irmãos, mas às vezes a gente quer trazer a nossa casa para dentro do casamento. Temperar salada e coisa e tal. Eu pão vinagre na geladeira. E ela, por que vinagre na geladeira? Eu disse, minha mãe fazia. Não, mas a minha não fazia, diz ela. E já tirou o vinagre. Não sei que por fim o que deu, mas ela se convenceu de deixar o vinagre na geladeira. Mas sabe, eu estou falando de coisinhas pequenas de relacionamento, mas a gente quer reproduzir o que a gente fazia na nossa casa, mas você está vivendo uma nova realidade, um novo processo, uma nova estação, e você precisa compreender isso. Se fosse para você fazer o que a sua mãe fazia, não precisava ter casado, podia ter ficado lá. E quando falamos de ministério da reconciliação, queridos, parece que nós tínhamos que falar sobre anunciar agora para aquelas pessoas, mas o que mais estamos sofrendo nos dias de hoje são com famílias desestruturadas, que não estão conseguindo desenvolver o ministério da reconciliação para os perdidos, porque não estão sabendo ligar dentro de casa como casal. E família desestruturada não desenvolve o ministério da reconciliação. Então vamos reparar as nossas casas, para voltarmos a exercer esse ministério. Logo, o entendimento de que fomos reconciliados com Cristo vai afetar a nossa casa e vai viabilizar um evangelismo profundo de famílias saudáveis, para que outras pessoas possam ser tocadas por Deus. A Bíblia diz em Provérbios 16:6 que a graça e a verdade, elas encobrem a iniquidade, e o povo se desvia do mal por temer a Adonai. A graça e a verdade, elas espiam o pecado, ela espia o pecado, e o temor de Deus faz com que a gente venha evitar o mal. Referente aos seus pecados, existe um nível de graça e de verdade à sua disposição. E referente à sua constância a evitar o mal, existe o temor de Deus para manter você firme com Ele.
então não existe motivo para você não andar alinhado com a presença de Deus. Qual é o desafio que Deus está querendo mexer dentro de mim e de você, para que a gente possa viver um novo estágio, para que a gente possa viver um novo tempo na presença de Deus? Como está a sua vida? Como está o seu coração? Como está o seu alinhamento com os céus? Tem muito barulho? Fique um pouquinho mais em silêncio. Salmos 46:10, a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem gente que está precisando se aquietar, querido. Para saber que Ele é Deus, tem que se aquietar primeiro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Talvez você vai sair com uma frase dentro de você nessa noite: eu preciso me aquietar mais. O dia a dia, as circunstâncias estão me engolindo. Eu preciso ficar mais tranquilo e entender aquilo que Deus tem. Na NVI a Bíblia diz: parem de guerrear e saibam que eu sou Deus. Como assim? É para mim parar de lutar? Não, é para você parar de fazer com as suas forças. Quando a gente não se aquieta e acaba fazendo do nosso jeito, a gente não consegue compreender o agir de Deus e aquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos, juntos como igreja, viver a verdadeira eclésia, chamados de dentro para fora, com famílias estruturadas, com casamentos sadios, relacionamentos sadios, fidelidade com Deus. Todas essas coisas precisam ser alinhadas com a presença de Deus. Tem um vício na nossa geração, queridos, que é o vício da manipulação. Sabe o que é manipulação? É uma boa explicação que mantém a minha aparência, mas que não revela o meu coração. Isso é manipulação. É quando eu quero explicar algo para manter minha aparência diante dos homens, mas o meu coração escondido. E muitas vezes isso acontece. Nós precisamos, como igreja, se quisermos viver essa essência, nos tornarmos como crianças outra vez. A Bíblia diz que o reino dos céus é das crianças. Mateus 4:18. Certa vez os discípulos chegaram a Jesus e falaram: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Ele pegou uma criança no colo e disse: ó, se vocês não se tornarem como uma dessas crianças, como essa criança aqui, vocês jamais vão herdar o reino dos céus. Vocês precisam ser humildes como ela. Sabe por quê? Porque a criança, ela tem uma ingenuidade que muitas vezes nós não temos. Ela tem uma capacidade de pedir ajuda que muitas vezes nós não temos. Eu tenho uma sobrinha, e outro dia a gente estava lá na casa da minha mãe, e ela, por alguns motivos, hoje não mora junto com o pai dela, né? Mora com os meus pais e com a minha irmã. E um dia eu me sentei no sofá, minha esposa sentou do lado, e ela acho que botou as pernas em cima da minha esposa. Acho que a Carol foi tampar ela, e ela disse assim: cuida de mim, cuida de mim. E eu sei que isso tem a ver com paternidade. Mas sabe, queridos, a gente não entende a essência de uma criança, porque a gente cresce, se torna adulto, e às vezes a gente não tem nem coragem de dizer assim, para um irmão do lado: cuida de mim, cuida de mim, me ajuda. Eu sei que não foi do acaso aquela frase.
Talvez tudo que você precisa é falar: cuida de mim, preciso de ajuda, cuida de mim. Carol grávida, lá na casa da minha mãe, e falando e conversando com ela, dizendo: olha, tem 2 bebês aqui e tal. E ela estava comendo uma rapadura. Aí daqui a pouco ela começou a encostar a rapadura na barriga da Carol e começava a dizer assim: come, 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 come. Sabe o que é isso? Criança, ingenuidade, pedindo ajuda. Tem muito braço estendido, só depende de você. O seu limite é a sua disposição, só depende de você, amém? Vamos ficar de pé. Queria que você fechasse seus olhos, que você conversasse com Deus. Talvez você vai sair daqui desse lugar nessa noite só com uma convicção de que você precisa se aquietar mais. Talvez você vai sair desse lugar com uma convicção de que você não foi tão convencido pela cruz, e por isso você não é tão constrangido com o amor de Deus. Sabe, queridos, uma criança, ela não tem vergonha de se jogar nos braços do pai. Mas você vê que uma criança, ela começa a crescer e se desenvolver, e depois começa a ir na escola, já não quer ficar de mão dada com o pai, chega perto da esquina da escola, já tira a mão do pai, já quer ficar independente, perde aquela. E muitas vezes, com o passar do tempo, a gente acaba perdendo a essência de ser uma criança, de depender do pai. E a gente acaba tirando a mão do pai e indo por caminhos que nunca deveria ter ido. Talvez você saia daqui desse lugar com a certeza de que você precisa ter um pouco mais a essência de uma criança, porque isso vai ajudar você a crescer, de pedir ajuda, de talvez colocar os pés no colo de alguém e dizer: cuida de mim, cuida de mim. Você não está sozinho. Adore ao Senhor e cante esse louvor.